Simbora. Respeita. Eu não sou branco, porra. Eu não sou branco, eu sou preto. Mas eu represento o que a raça tem de mais sofisticado. Eu não respeito. Peraí. É da hora. É burro. Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Sem exceção. Sem exceção. No outro dia eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão, desse Rafinha Bass. É porque hip hop, né, é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir, né? Pô, o cara é um imbecil, entendeu? Tá escrito. O que alguém inteligente ouve? Jazz, música clássica, Steely Dan. Isso. Acabou. Ai, cara. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu não sei se nossa audiência sabe, mas assim, o Edmota é alguém de quem eu tenho a felicidade de ser próximo. Eu não diria assim que ele é meu amigo, porque um amigo é alguém, assim, né, de uma proximidade física maior, assim. Mas eu tive a alegria de almoçar com o Edmota no ano passado. Eu fui à casa dele, né, eu e um grupo de amigos que se tornaram próximos dele. E então, assim, eu conheço de perto. Então, a gente fala com frequência. Então, assim, eu conheço, né? Eu sei o que significam esses arroubos que ele dá de vez em quando. Quem acompanha as lives dele com frequência, ou os lives, como ele gosta de dizer, já está acostumado com isso, tá? Porque, bom, se vocês devem se lembrar, acho que foi em 2020 ou 2021, que ele sofreu um cancelamento gigantesco por causa do Raul Seixas. Então ele falou mal do Raul Seixas, bem mal, inclusive. E aí, assim, foi um negócio, porque o Raul Seixas é uma espécie de divindade aqui do rock brasileiro e tal. Bom, eu nunca gostei, tá? Assim, eu sei, tem muita gente que gosta. Mas eu nunca gostei. Como eu não gosto de muita coisa que muita gente gosta, então eu não gosto de U2 também, não gosto, e muita gente gosta de U2. Se bem que o U2 não é muito... como é que se fala? Como quando todo mundo gosta. Nossa, a palavra fugiu completamente. Alguém no chat aí ajuda. Por favor. Então, unanimidade. Então, o U2 não é unanimidade também. Tem muita gente que não gosta, tá? Mas assim, tem muita coisa que muita gente gosta e eu não gosto. E o Raul Seixas é um desses, assim. Nunca gostei, nunca ouvi, nunca foi um cantor que eu acho legal pra caramba isso aqui. Não, né? Bom, mas ele falou mal pra caramba. E aí, assim, eu acho que ele não estava acostumado com essas reações malucas da internet. E aí ele teve que se desculpar. Ele fez um vídeo se desculpando e coisa e tal, não sei o que lá. À época, eu escrevi um artigo, Edmota e o Estetismo. Tá lá na minha coluna na Gazeta do Povo. Falando sobre isso, acho que é 2021. Né, em que eu... O que eu faço nesse artigo, na verdade? Eu tento colocar as coisas em perspectiva. E que tipo de perspectiva que eu coloquei? Que é uma coisa que não só o Edmota fala, mas eu recorro a um grande filósofo brasileiro, o Mário Vieira de Mello, que escreveu um livro maravilhoso, que ninguém lê, mas deveria ler, que chama Desenvolvimento e Cultura, o problema do estetismo no Brasil. Tá, o Mário Vieira de Mello escreveu esse livro em 1963. Tá? Ele foi republicado recentemente pela Realizações. É um livro que o Martim Vasques da Cunha, que é um amigo nosso, que é amigo da gente, o Martim, ele é o editor desse livro, ele está reeditando as obras do Mário Vieira de Mello pela Realizações. Nesse livro especificamente, no Desenvolvimento e Cultura, o Mário Vieira de Mello diz que o grande problema do Brasil é essa coisa que ele chama de estetismo. E o que é o estetismo para o Mário Vieira de Mello? É esse comportamento que o brasileiro tem de, não exatamente de lei de Gerson, de querer levar vantagem, mas de disfarçar que as coisas estão boas quando elas não estão. Essa mania que o brasileiro tem do tapinha nas costas, do beleza, né? Então ele fala assim, o cara te dá um tapinha nas costas, depois tá falando mal de você, né? Então, esse comportamento do brasileiro, que é o comportamento sorrateiro, cínico e tal, então,
O Mário Vieira de Mello chama de estetismo. Ele fala que o brasileiro ele vê a vida como um palco em que ele tem que ficar atuando o tempo todo. E ele critica muito isso. Ele faz críticas muito duras à Semana de Arte Moderna, ao modernismo de maneira geral. Ele faz muitas críticas a sociólogos brasileiros e tal. Então ele é um livro, uma pancada, assim. É um livro de filosofia e de sociologia, de crítica social bastante profundo. Então, eu acho isso sensacional, esse tipo de visão dele, de que o brasileiro é um esteta, né? O que é um esteta? É o que se preocupa com a aparência das coisas, não com as coisas de fato. O Ed Mota, ele é assim também. Então ele se insurge contra o estetismo. Então por isso que eu escrevi Ed Mota contra o estetismo. Foi quando eu me aproximei dele, porque eu mandei esse artigo para ele, ele leu e tal, me respondeu e a gente acabou se aproximando e tal. Então, ele se insurge contra isso. Por quê? Primeiro, porque ele é, de fato, um artista gigantescamente talentoso, tá? Sim, num nível muito alto de talento. Ele sabe muito de muita coisa. Ele é um obcecado pelas coisas que ele gosta. Então, se ele gosta de vinho, então ele é o especialista em vinho. Ah, ele gosta de gastronomia, ele se torna um especialista em gastronomia. Ele é aquele cara do hiperfoco. Ele gosta de uma coisa, ele vai lá e lê tudo, descobre tudo, sabe tudo. E ele é assim com música também. O Ed Mota, ele teve um programa e parou porque ele foi gravar esse último disco dele, Behind the Tea Chronicles. Mas o Ed, ele é obcecado. Então, música, ele entende tudo de música. O Empoeirado era um programa assim, que ele ficava falando sobre artistas que ninguém conhece, que ele conhece. Então, ele ficava trazendo raridades e tal para esse programa e comentando. Então, ele fez esse programa no rádio por muito tempo. Depois passou para a internet e eu participei quando ele estava fazendo pelo Zoom e tal. Então, ele é um obcecado pelas coisas que ele gosta. Então, ele fica muito especialista naquilo. Então ele fica muito criterioso. Com música não é diferente, aliás, que é a principal atividade dele. O Ed é extremamente criterioso a respeito de música e toda avaliação que ele faz de música é uma avaliação técnica. Então ele não está preocupado se a música tocou a gente, se não tocou, se a música é emocionante, se não é. Para ele é assim, música tem que ser sofisticada, né? Eu posso concordar com essa avaliação ou não, mas isso pouco importa, porque assim, é a perspectiva dele, é a opinião dele a respeito de música, pautada na objetividade que ele tem técnica, quando ele trata de música, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter na cabeça. Todo grande músico, todo músico que é virtuoso, ele é meio assim também. Então, ele é meio... ele gosta de determinadas coisas muito, e de outras ele fala, isso é ruim. Né? Sei lá, pega qualquer entrevista na internet do Miles Davis. Miles Davis era um artista assim, falava, tido como um cara arrogante, né? O brasileiro acha que isso é arrogância, tal. O cara fala, eu sou bom mesmo no que eu faço. O brasileiro já, esse cara é meio arrogante, porque ele acha que só ele é bom e tal. Então por quê? Porque o artista brasileiro, ele quase tem que pedir desculpa quando ele é muito talentoso. Ele tem que falar, não, é uma pessoa, ele gosta de ouvir. O brasileiro gosta de ouvir, ou gosta de falar, que uma pessoa é humilde. Ah, fulano é muito humilde, né? Então, o Ed, ele se insurgiu contra isso há muito tempo. Por uma série de fatores, ele se insurgiu contra isso. Dentre eles, o fato de nunca terem reconhecido ele como o artista que ele é. Então, todas as vezes em que ele, por exemplo, fez sucesso no Brasil, ele fez sucesso não pelo que ele gostaria de ter feito. Então, por exemplo, se ele já falou muitas vezes, ele detesta o disco Manual Prático para festas, bailes e afins, eu não lembro agora o nome completo. Ele detesta esse disco, porque foi um disco que ele não produziu, foi um disco que fizeram pasteurizado para fazer sucesso, ele se submeteu e ficou doente por causa disso. Ele conta isso em várias entrevistas dele. Ele ficou doente quando ele gravou esse disco, porque ele foi submetido a um processo de pasteurização da arte dele, que ele detestou, mas o disco fez um baita de um sucesso, né? Aí ele gravou o segundo Manual Prático, aí ele teve mais controle da coisa, tal, mas assim, esse disco especificamente ele detesta. Ele gosta das músicas, mas ele detesta a produção, que acho que foi do Liminha, tal. Então ele fala isso aí direto, quem acompanha o Ed sabe disso.
Então, ele sempre quis ter muito controle sobre a arte dele, ele sempre fez questão de fazer as coisas muito bem feitas. E ele nunca foi reconhecido no Brasil por isso. Não é à toa que o grande sucesso do Ed Mota é fora do Brasil. Né? Ele é adorado por alemães, o Japão, os caras assim, os caras ficam doentes quando ele vai lá, porque ele é idolatrado no Japão. Ele fez aquele disco AOR, né, que é um estilo de música bastante peculiar, que os japoneses amam e fazem muito. Então esse disco AOR dele faz um sucesso tremendo no Japão. O Behind the Tea Chronicles, que é o último disco, ele lançou no Japão e lançou na Alemanha pela MPS, que é o maior selo de jazz da Europa. Então ele faz muito sucesso lá fora e é onde ele ganha a grana dele e tal. Então ele meio que largou o Brasil. Né? Assim, ele não espera nada daqui do ponto de vista de ser reconhecido como o artista que ele é. Então assim, esse é o ponto de quem ele é enquanto um artista, tá? E aí, tem um outro ponto. Desculpa ser longo aqui explicando isso, mas eu acho importante. Um outro ponto todo grande artista é excêntrico. Ponto. Todos, assim. Michael Jackson, o próprio Prince, o Miles Davis que eu falei, o Tim Maia mesmo aqui no Brasil. Então, assim, você pega o João Gilberto, brasileiro aqui, nosso, né? Assim, super, assim, como é que fala? Aquele misantropo, né? Não gostava de gente e tal, era um cara super recluso e tal, e não sei o quê. Então, tem esse lance do grande artista, ele é mesmo... Por quê? Porque ele vive no mundo próprio, né? Que é um tipo de mundo em que a percepção da realidade é bastante particular, porque o artista tem... obrigado, entrou no primeiro clube. Lucas, seja bem-vindo. Então, ele tem uma visão de mundo bastante peculiar e particular, que torna ele um cara meio fora do mundo mesmo. Então, todo grande artista é um esquisitão, via de regra. Tô falando grande artista, tá? Não adianta se você ser um Zé qualquer e querer ser assim, porque aí você vai ser arrogante mesmo, né? Porque você tá querendo ser o que você não é. Né? Então, é aquilo que o Silvio Romero, outro grande filósofo brasileiro, falou, que a nossa mania da gente querer ser o que a gente não é e não ter uma visão do que de fato a gente é, né? O nosso maior mal, segundo ele diz. Então, o grande artista, ele vive num lugar meio solitário mesmo. Né? Ele tem uma situação, como é que se fala? Ele tem uma experiência de vida, a vivência dele é uma vivência solitária, né? Porque ele é meio que um para-raio dos problemas. O artista sofre, né, as influências que o mundo produz. Então, todo grande artista passa por isso. O Andrei Tarkovsky, que é um grande cineasta, né, morreu já, que para mim é o maior cineasta de todos os tempos, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: o artista é um servidor que está sempre tentando pagar pelo dom que, como que por um milagre, ele recebeu. Isso para mim é sensacional. Assim. O artista é um servidor. Então ele sabe que ele recebeu um dom e ele fica tentando pagar por esse dom que ele recebeu com a arte dele. Isso para mim é espetacular. Por isso ele sofre. Então você imagina um grande artista que não é reconhecido, ele sofre por isso. Porque ele sente que a arte dele não está sendo aceita, que ele não tá conseguindo, né, fazer aquilo que ele, digamos, foi chamado para fazer. E aí, no fim das contas, o grande artista passa a fazer arte para ele próprio. Né? Ele faz arte para ele. Né? Porque ele produzindo um grande disco, ele produzindo uma grande pintura, né? Van Gogh que corta a orelha, que artista mais maluco do que o Van Gogh, né? Então, assim, ele acaba fazendo as coisas para si próprio, ou para Deus, né? Quando ele tem algum tipo de crença, de fé, e mesmo que ele não tenha, ou que tenha alguma questão, como o Ingmar Bergman, outro grande cineasta, que foi um cara que viveu dilemas religiosos muito profundos, e fez filmes muito profundos nesse sentido, né? E assim, faz filme que todo mundo fala mal. O Tarkovsky era um. Ele fez um filme chamado O Espelho, que é o filme mais autobiográfico dele, que ele diz que quando ele lançou, as pessoas mandavam carta para ele, isso década de 70, xingando ele, porque assim, as pessoas não conseguiam entender esse negócio, o filme que ele fez, porque ele fez um filme tão visceral, tão calcado nas experiências dele, que as pessoas nem entenderam. Aí um dia ele recebe uma carta de uma mulher
dizendo a ele, como é que você conseguiu descobrir minha vida inteirinha? Porque ela assistiu o filme no cinema e ela foi como se ele estivesse contando a vida dela. Ela se identificou totalmente com o filme. Aí ele falou, aquele dia que eu li essa carta, eu entendi que eu estava fazendo a coisa certa. Então, o grande artista é assim. E o Ed Mota é um grande artista brasileiro. Não adianta, não importa o que ele diga, tá? Não importa o que ele fale. Ele fica o dia inteiro fazendo live, ele tá meio viciado nisso. Então, enquanto ele não tá trabalhando, ele lançou o último disco dele e ele tá meio no ócio agora. Então ele tá meio nessa de ficar lá fazendo live o dia todo. Então ele liga lá e sai falando. Então quem fica o dia inteiro fazendo live, uma hora vai falar uma bobagem. Entendeu? Uma hora vai falar umas coisas que as pessoas vão estranhar, vão achar ruim, vão discordar e tal. Agora, isso não significa que tudo que uma pessoa diz a gente precisa levar a sério, né? Quem conhece, ele sabe que ele tem esse tipo de afirmação exagerada a respeito de muitas coisas. Mas que isso é assim. Você vai ver, se você parar e sentar com ele e ficar conversando sobre hip hop por um tempo, você vai ver que não é nada disso, que ele nem pensa assim de fato. Né? Que é um arroubo, saiu. Né? E ele já tá meio irritado ali com alguma coisa, ele sai falando, é todo mundo mesmo, sem exceção mesmo, e não sei o que, tal. Mas assim, não é, mas ele pensa isso mesmo? Cara, de repente ele nem pensa isso. Né? Ele não acha que o Herbie Hancock é burro. Herbie Hancock já trabalhou com artistas de hip hop. Ele considera o Herbie Hancock um gênio. Isso ele já falou também. Eu tô falando aqui porque eu sei que ele sabe e ele reconhece o Herbie Hancock como um gênio. Né? Quincy Jones, que ele considera outro gênio. Quincy Jones trabalha muito com artistas de hip hop. Ele vai considerar o Quincy Jones um cara burro? Claro que não, né, gente? Então, assim, quando você coloca em perspectiva, quando você acompanha o artista, conhece como ele pensa, conhece como é que ele pensa da própria arte e da arte dos outros e tal, então você vai aprendendo a contemporizar as afirmações que ele faz. Tá? No fim das contas, eu fico com aquela frase do Kevin Spacey, o amaldiçoado Kevin Spacey, né, que agora, né, que era o presidente lá do House of Cards, né, que tá sofrendo processos aí de abuso e tal. Mas o Kevin Spacey tem uma frase numa entrevista que é muito interessante, que eu, aliás, falei dela no meu artigo da semana passada na Gazeta do Povo, que ele fala, e aí, beleza? Ó, o Ben Pontes tá aqui, hein? Bonitão pra caramba, com opiniões piores do que a minha e do Ed Mota juntas, tá? Esse homem é brabo, hein? Esse menino é um problema, viu? Esse aí é um problema, esse aí que vocês têm que cancelar. Olha lá, meu Deus. Não, vem aqui, corta tudo agora, vem os dois. Venham falar um oi aqui pra nossa audiência, porque vocês vão aparecer aqui e vai entrar um clube. Vai acontecer isso. Vem aqui. Gabriel Costenaro e Ben Pontes estão aqui nesse lugar. Rapaziada. Eles estavam zaralhando por aí, eu tenho certeza. Bravo. E aí, meu? Ô, lembra, tá ligado aquela imagem? Fala aqui. Negão atrás? Tô dando troco, Vocês estão dando... E aí, irmão? E aí, como é que tá? Estão dando troco? Então põe a mão no assim, fica, ou então cruza o braço, assim, né? Tira o print. E aí, vocês estão bem? Caraca, a câmera não alcança vocês. Tô aqui fazendo uma grande explanação filosófica a respeito disso. O que você pensa Sobre disso? o quê? Que ele falou? Sobre o quê? Que, tipo, ele falou merda? Qual que foi a fita? Cara, eu acho que assim, ele falou. Entendi. Entendeu? É isso. As pessoas falam coisas. Se você ficar o dia inteiro fazendo live, todo dia, a probabilidade de você falar uma asneira Lógico. é muito grande, né? Então, assim. Eu faço um vídeo por dia e falo merda pra caramba. Imagina Eu não falo merda. Eu conheço aí. ele. Aqui os maiores faladores de merda desse movimento, tá? Quando você conhece a pessoa, né? Você sabe quando ela tá falando sério, quando ela não tá falando sério, quando ela tá falando uma coisa assim, né? E assim, é o que eu tô falando. Então, assim, muitos artistas que ele considera gênios, né, trabalharam com artistas de hip hop, Quincy Jones, Herbie Hancock. Ele não vai achar que esses caras são burros. Então, quer dizer, é uma opinião, assim, solta na internet, não tem contexto nenhum. Ele tá falando numa live ali e tal. Então, eu acho que assim, passa a ser burrice quando as pessoas levam a sério. Aí a coisa... Entendeu? Você acha que é mais burro quem tá pesando muito nele por Cara, causa disso? não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. O Ed Mota é doente por música americana. Doente. Fato. Pra ele, a melhor música do mundo é a música americana.
tá? Ele fala isso toda hora, que a melhor música do mundo é a música americana. Então, o hip hop, ele tá penetrado já em toda a cultura musical americana. Ele sabe disso, ele não é tolo, né? Não, o problema é que ele generalizou, então, né? É porque eu não Mas vi... Eu não ele vi. generalizou, mas assim, é uma generalização de uma live de internet, entendeu? Ele não tá escrevendo um artigo acadêmico, ele não tá dando uma opinião abalizada e tal. Ele tá numa live, ele já vai estar um tempão falando ali, falando um monte de coisa. Ele fala um monte de coisa, assim, que as pessoas... Peraí, mas não é por aí e tal. Não, Ele porque sai se falando. ele tivesse falado em específico, pô, esse cara aqui do hip hop é uma coisa. Mas no momento Você que ele entendeu? fala de todo mundo, a generalização vai ser boa. É uma generalização. É, Porque ele não tá preocupado em ser preciso ali. Ele tá fazendo uma live, cara. Ele tá com o Instagram aberto. Não, ele tá com o Instagram. Ele faz isso. Ele faz live. direto? Ele faz live todo dia, o dia inteiro. Então tá explicado. Não, e ele Então, assim, nem, tem como, né? respeita o hip hop, porque, salvo engano, Manuel tem uma base de um hip hop. Eu tô viajando. Não, acho que não. Acho que Manuel. Puxaram isso, inclusive, agora. Tipo, ele fala mal, mas... Não, mas assim, é isso, entendeu? As Mas tem pessoas uma ficam base de tentando hip-hop. pegar uma contradição do que ele fala. Não tem contradição nenhuma, cara. É uma afirmação solta numa live da internet que ele tá lá respondendo alguém e tal. Muita... Cara, eu tava. Quando vocês entraram, eu tava falando isso. Que tem aquela coisa do Kevin Spacey que ele falou. A opinião de um artista sobre política não significa merda nenhuma. Pô. Né? Então, assim, o artista, quando ele tá falando fora da especialidade dele, e aí ele tá falando de música, tá? Mas assim, geralmente quando ele tá falando fora da especialidade dele, é difícil ele saber o que ele tá falando quando ele tá falando fora daquilo que ele entende de fato. Então, assim, eu fiz todo um preâmbulo aqui falando sobre o artista que o Ed Mota é do ponto de vista da arte que ele faz, da música dele. Ele é extremamente sofisticado. Talvez seja, no Brasil hoje, o artista mais sofisticado que nós temos. Né? E assim, toda avaliação musical dele é uma avaliação técnica. Então não importa para ele se um artista me toca, gosto muito, choro quando ouço. Não, se tem 3 acordes, ele vai falar que é ruim. E o público dele também é um público tão fiel e que gosta tanto, que ele tem a liberdade de falar isso sem se queimar. Ele não liga muito, pelo que me parece, ele não liga muito pra público. Na verdade, isso. Na verdade, tem ele essa não liga liberdade, nada. Ele meio que assim, ele não tá ligando. Entendeu? Esse é o ponto. Ele não tá ligando, porque as coisas, se alguém vai gostar ou não do que ele fala, ele já transcendeu isso, porque ele foi tão massacrado no Brasil que ele abandonou. Ele meio que, não tô nem aí, eu falo o que eu penso mesmo e pronto, acabou. Então ele ficou o dia inteiro ali fazendo esse troço. Então ele fala um monte de coisa que as pessoas acham estranhas e discordam e concordam. O que eu acho ruim é as pessoas... É óbvio que tem um pouco de assim, de querer aparecer também, óbvio. Todo mundo saiu farmando em cima disso, fazendo vídeo, fazendo um react. Nós estamos fazendo isso aqui agora, né? Então quer dizer... Então assim, todo mundo saiu... Esses urubus. Tá, todo mundo saiu falando em cima do troço. Então assim, mas levar o negócio a sério é que é uma bobeira. Porque ele conhece artista de hip hop, entendeu? Ele conhece o Racionais. Vê se o Brown falou alguma coisa. O Brown não respondeu? Eu acho que não. Porque, entendeu? É assim, eu vou perder tempo com esse negócio. Tem mais coisa pra se preocupar. Eu acho que também não, cara. Porque é o que eu tô falando, assim. As pessoas levaram a sério. Quanto mais levar a sério, mais o assunto continua. Ele já passou, ele já não tá falando mais disso, tá falando de outra coisa. Então, assim, ter levado isso como uma opinião... como se ele tivesse feito uma grande reflexão a esse respeito, e aí, nossa, pô... Não, ele falou, tava numa live ali, faz não sei quanto tempo, e soltou essa aí. Deve ter desligado a live e ido almoçar, sabe? Assim, nem ligou. Então as pessoas ligaram por quê? Porque ela, primeiro, não acompanha o trabalho dele, nem as lives elas acompanham. Porque se a pessoa que fica acompanhando as lives dele sabe disso aí. Ele já fala isso há muito tempo. Cara, o primeiro cancelamento dele grande foi, acho que 2021, ele falando do Raul Seixas. Ele desancou o Raul Seixas, sofreu um cancelamento gigantesco, teve que pedir desculpa. Porque aí, acho que ele não estava acostumado com isso. Aí ele gravou um vídeo, pô, não sei o quê. Mas foi só essa vez. E ele já falou tantas outras coisas. Direto ele solta uma dessa aí. Mas é isso. Então, assim, ele é um negócio meio dionisíaco mesmo. Né, pra usar um termo... O lobo solitário. Ele é um Loki, né? Loki no sentido do deus da mitologia. Ele tá na zoeira, ele liga aquilo ali pra zoar. Ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói. Ele tá ali pra zoar. E as pessoas, não, porque ele falou isso. Aí ficou um monte de rapper chorando lá na internet. Esse cara que não tem relevância nenhuma, sabe? Que assim, musicalmente falando, não é ninguém.
que tá lá num nicho pequenininho ali, cantando em casa de cultura. Aí o cara fala, o hip hop salva vidas e tal. Malandro, assim, para, né? Bom, Então é rapaziada, isso. Você gosta de hip hop? Senhores, obrigado. Gosto do artigo da minha Não, meu mas, artigo. não, mas artigo americana, dele. americana. É porque eu não vi, eu não li ainda, né? Não, Sei. acho que tá nessa, Valete. Eu não sei se tá nessa aqui ou na outra. Fala um nome, um americano aí que o senhor gosta pra caramba. Ice Cube. Ah, porra. Já, bate pronto. Nossa, brabíssimo. Bate pronto, já falo logo ele. Mas, ó, eu acho que tem aqui, ó, não sei onde tá. Aqui? Eu vou pegar pra ler, eu tenho que pegar pra ler. Cara, cadê? É nessa Valete aqui que tá esse artigo meu. Cadê? Tem quantos aí? Um que quê? Isso, um clube, rapaziada. Não, tô falando. Pelo amor de Pessoal, Deus. ó, depois de ter participação e tudo. Aqui, ó. Nossa. Mas só brasileiro, Salva. né? Não, mas assim, é porque eu tô usando as letras que eu conheço e tal. Porque eu tô partindo da minha Sabotagem, experiência, é. né? Do que o hip hop. Volta pra é um base, nome, meu irmão. É. Não sabia. Aqui, ó. Pra quem tá aí assistindo, certo? Aqui. Bota na 2 aqui. Sabotagem, Mano Brown. Essa é a valete do Musk, certo? Então, é que tá muito claro aí, talvez vocês não estejam vendo bem, ó. Hip Hop salva, tá? Tá aqui o artigo meu na valete. Só que assim, cara, é isso. Aí fiz um story ontem, eu coloquei assim, colado uma imagem de um artigo meu que eu escrevi na Gazeta do Povo em 2021, que é Hip Hop como alta cultura. Aí tem um outro artigo meu falando música clássica, sobre música clássica, e um outro falando sobre Ed Mota. Eu falei, ó como sou uma pessoa evoluída. Então é isso, senhores. Valeu, Obrigado aí pela boa visita. live. Obrigado. Entre no clube aí, Entre no pessoal. Pô, aí, pelo um amor de clubezinho, pô, com essas participações ilustres aqui, vocês não entram no clube. Só se estiverem muito bravos comigo, porque eu tô aqui passando pano pro Ed Mota, né? Mas entrem no clube, tá? Pra ganhar 2 valetes, pra vocês lerem esse meu artigo aqui sobre hip hop, tá? Eu gosto de hip hop, eu escuto hip hop direto e reto, tá? Mas eu consigo ouvir hip hop de manhã e ouvir música clássica à tarde. Não tem problema. Entendeu? Então, assim, em resumo, gente, é isso, tá? Eu não posso dizer que ele não estava falando sério, tá? Porque assim, porque eu sei tecnicamente o que está por detrás daquela afirmação. Então a questão não é se ele falou sério ou não. A questão é, quem recebe isso que ele está falando deve saber de quem está vindo, por que está vindo, e assim, legal, beleza. Você não é obrigado a concordar com tudo que uma pessoa fala, né? E, por exemplo, nós temos posições políticas diferentes em muitos aspectos, assim. Então, e a gente nem fala disso, entendeu? O Ed se considera um cara de esquerda, um cara progressista e tal. Ele fala disso sempre, e não sei o quê. E ele, a essas alturas, ele deve saber que eu sou um cara de direita. Eu nunca falei com ele sobre isso, né? A gente nunca abordou esse assunto. Quando a gente esteve no Rio de Janeiro lá, e a gente almoçou com ele, foi na casa dele, passamos um dia maravilhoso junto. Depois eu escrevi um artigo sobre isso, publiquei na Gazeta, chama Para o Mundo Não Acabar, acho que é o título do artigo. E lá eu falo sobre isso. Eu começo falando que lá tinha pessoas de espectros políticos completamente diferentes, porque alguns são pessoas que publicam coisas na internet. Então você vê que o cara é de esquerda, o outro não é, o outro é não sei o quê. Mas naquele dia ali, nada disso importava. Porque a gente estava com o Ed Mota, ficamos falando de música o dia todo, tá? Então, relevem, né? Primeiro porque vocês falam muita besteira também, porque eu falo muita besteira também, porque a gente fala muita bobagem, porque a gente também não a gente não pode ficar metendo o dedo na cara dos outros o tempo todo, porque a gente fala muita besteira também, eu falo muita besteira. Eu erro muito também, né? Então, a gente precisa aprender que cancelamento de internet, ele é um negócio meio bumerangue, assim, né? A não ser que você seja um, né, Zequinha XYZ lá que ninguém te conhece. Então você, para que as pessoas sejam condescendentes com os seus erros quando você errar, porque todo mundo erra, todo mundo pisa na bola, todo mundo diz coisas que a gente não gosta. Se você for casado, você aí do outro lado, você sabe o que é isso, né? Quer ter uma vida de casado, né? Quantas vezes você tem que ceder, quantas vezes a pessoa com quem você está tem que ceder por uma bobagem que você falou, tem que relevar uma besteira que você disse, um ato estúpido que você teve. Então, assim, é isso. A gente está sujeito a erro o tempo todo, a falar besteira o tempo todo. Então, segue a vida. Vamos lá. Tá interessante, você falou, todo cancelador um dia vai ser cancelado. O Felipe Neto é a maior prova disso. Você entendeu? Então, assim, não tem como. Verdade. É isso, entendeu?
Tem um artigo meu, eu fico sendo autorreferente, porque, desculpem, mas assim, é verdade. Que é o próximo cancelado, 2 pontos, você. Então assim, não tem jeito. Cancelou uma hora, a coisa se volta contra você. Então vamos... Simbora. Simbora. Bora... Ouçam o Ed Mota, ouçam as músicas dele, ouçam. Peguem todos os discos lá em algum desses streamings aí, se você não tiver o CD, e ouça tudo, ouça. Bota um fone e vai ouvir, vai prestar atenção e tal, e não sei o quê. Se você for músico, então, aí você vai encontrar ali um universo. Simbora, porque tá fraco de clube e eu tô, assim, ficando preocupado. Já tem 40 minutos de live e só tem um clubezinho, entendeu? O Renan Santos vai ficar bravo comigo e eu não quero.